Vamos lá, me empreste sua atenção o máximo que você puder para a gente caminhar. Estamos numa nova série chamada Preparados para o Novo de Deus. Vamos ver juntos? Diga assim comigo: preparados. Não, irmão, não, tem que falar com fé. Diga: preparados para o novo de Deus. Fala para o irmão do seu lado: se prepare para o novo de Deus. Fala assim com autoridade, né? Fala com autoridade. Fala com autoridade. Fala com boca mole. Com o dedo profético. Ensaiou, agora fala: preparados para o novo de Deus. Isso. Tem gente que não fala, fica engasgado. Tem que falar. Glória a Deus, irmão. É importante estarmos preparados para o novo de Deus. Eu tenho certeza, existe algo de Deus em andamento para nós. Você tem certeza disso? Você está me ouvindo? Olhe para mim. Existe algo novo em andamento para você. Está vindo algo novo para você nesses dias. Isso, reage a essa palavra. Êxodo 31. Olha o que diz Êxodo capítulo 31. Depois dessas coisas, o Senhor disse a Moisés: eu designei Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Diga assim: cheio do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, entendimento e habilidade em toda a atividade artística, para criar obras artísticas, para trabalhar em ouro, prata e bronze, e para lavrar pedras de engaste, e fazer entalhe em madeira, enfim, para trabalhar em toda atividade artística. E designei a Oliabe, filho de Aizamaque, há um bom nome para o seu filho, da tribo de Dan, como seu auxiliar. E dei sabedoria ao coração de todos os homens hábeis, para fazerem tudo o que tenho ordenado a ti. Você pode dar um amém por essa palavra? É interessante você pensar que Deus nos chama para sermos arquitetos de uma nova realidade. O que é um arquiteto? Um arquiteto é alguém que carrega um projeto dentro de si. Deus é um arquiteto. A palavra diz que Abraão, ele persegue a cidade cujo Deus é arquiteto e construtor. Toda pessoa que tem Deus, ele carrega dentro de si essa condição, uma realidade de dentro. A realidade do ser humano não está fora. Diga assim: a minha realidade surge de dentro para fora. Arquitetos de uma nova realidade são pessoas que carregam algo. Você é o arquiteto da sua vida. Você tem planos, você tem projetos. Existe algo colocado por Deus dentro de você. Arquitetos de uma nova realidade, eles não se deixam levar pela realidade de fora, porque na verdade a realidade de fora não existe para um homem e para uma mulher de Deus. A realidade de fora não conduz a minha vida. O que conduz a minha vida é a realidade de dentro. Você está aqui? É interessante pensar. Deus está nos chamando para liberar algo. E esse algo está depositado no Espírito. Por isso que Gênesis capítulo 1, verso 2, preste bem atenção. Você vai ver que o Espírito pairava sobre a face das águas. Você talvez não saiba, mas você é composto de muita água. Existe muita água em você. Aonde existe algo se movendo, o Espírito Santo está sobre. Diga assim: sobre. O Espírito estava como uma águia chocando alguns ovos. Nós vemos o Pai na criação, nós vemos o Filho, a palavra, e vemos o Espírito. O Espírito pairava sobre as águas. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, é o Espírito da transição. Vou dizer de novo, anote: o Espírito Santo é o Espírito da transição.
quando eu estou me movendo de uma estação para outra, eu tenho que entender que o Espírito Santo vai me guiar. Você não está nem aqui. Você entendeu que se você não andar com o Espírito de Deus, você perde a nova estação? O Espírito Santo pairava sobre as águas. Você lembra que a terra era sem forma aí? A terra era sem forma aí? Quer dizer que o Espírito Santo é um agente edificador. A terra estava deixando de ser sem forma e vazia, e o Espírito Santo estava gerando uma transição. Aprenda que o Espírito Santo tem que guiar você em todas as mudanças da sua vida. Eu vou dizer de novo, que o Espírito Santo guie você nessas mudanças. Eu vou dizer até você entender, que o Espírito Santo conduza você em cada transição da sua vida. As transições que você sai para entrar e não entra, é porque você não foi guiado pelo Espírito. Nós estamos vendo aqui em Êxodo 31, o primeiro relato do Espírito de Deus na Bíblia. Diga assim, a primeira vez que é falado do Espírito de Deus. Você percebeu que é falado do Espírito de Deus, e não está sendo falado sobre um culto? Não tem ninguém girando, ninguém sapateando, ninguém pulando. É a primeira vez que é citado o Espírito de Deus na Bíblia. E nós estamos vendo que o Espírito de Deus, ele está entrando e habitando em pessoas. E essas pessoas estão sendo liberadas para cumprir um propósito. O Espírito de Deus, ele veio sobre Bezalel. E diz que agora esse homem, ele tem uma habilidade incomum. Diga assim comigo: Espírito Santo desperta recursos internos. Bota a mão no seu coração e eu profetizo: há recursos internos aí dentro. Há dons, há habilidades, há poder para adquirir riquezas. Por favor, alguém tem que pegar esta palavra. Todo o potencial que Deus colocou aí dentro, eu vim para despertar nesta noite. Ei, pelo amor de Deus, você tem potencial. O que é potencial? Potencial é uma reserva de poder que Deus colocou dentro de você. Potencial é o recurso interno que Deus depositou no Espírito. Potencial é você saber o que você carrega para cumprir o seu propósito. Diga assim: saber o que eu carrego para cumprir o meu propósito. Qual o seu problema? Você desconhece o que Deus te deu. Você duvida do que Deus te deu. Potencial é o que você nasceu para ser, mas ainda não foi revelado. Potencial é o que você é, mas ainda não se descobriu. Potencial, por que é potencial? É uma potência, é um poder não utilizado. O Espírito de Deus veio sobre Bezalel e sobre a Olive, e eles tiveram habilidades incomuns. É interessante pensar nisso. Existem habilidades depositadas no Espírito que você só acessa quando é ativado no Espírito. Quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio e habitou em você. Mas isso não é tudo. Você tem que ativar o Espírito. Ser revestido do Espírito não é ter o Espírito dentro, é ter o Espírito fora, fluindo através de você. Potencial não é uma habilidade comum. Diga assim: pessoas com habilidades, com capacidade incomum. O mundo está agora precisando de pessoas com habilidades incomuns. Temos várias pessoas fazendo muita coisa, mas existem pessoas que têm o Espírito de Deus, e porque têm o Espírito de Deus, eles são incomuns. Talvez você se comporte como alguém comum. Como que alguém comum se porta? Sem zelo. Um líder comum é um líder que fala o que lhe dá na telha. Um líder comum é um líder que não sabe se posicionar. Um líder comum é um líder que senta em qualquer mesa, em qualquer roda. Um líder comum é um líder que não tem filtro.
E nós estamos falando a uma forma de liderar pessoas que têm o potencial ativo e se comportam de forma incomum. Está todo mundo pensando do jeito, o líder incomum ele pensa diferente. Bezalel está recebendo o Espírito de Deus para construir o tabernáculo. Perceba uma coisa, o tabernáculo é construído no meio do deserto. Diga assim: o Espírito de Deus nos fará construir em cenários incomuns. Deixa eu profetizar sobre você: os cenários não vão mudar, desertos vão aumentar. O cenário pode parecer difícil, mas dentro de você existe um potencial para construir aonde ninguém está construindo. Para muitos é uma terra que não pode ser explorada, você vai explorar e vai prosperar. Para muitos não é o lugar para comprar, para vender, para edificar, mas você tem o Espírito de Deus. E no meio desse cenário de deserto, pelo amor de Deus, pega isso que eu vou te dizer: o cenário de fora não importa, existe uma realidade dentro do Espírito que vai mudar o cenário do lado de fora. Os cenários não vão mudar. Deus está chamando pessoas como Bezalel, dizendo: eu estou te dando uma habilidade incomum. Uma habilidade incomum é para fazer uma coisa possível? Aprenda, Deus está chamando pessoas a fazer coisas impossíveis. É impossível comprar, é impossível edificar. Deus estava dizendo: eu estou dando a você o Espírito. Pessoas que têm o Espírito de Deus são pessoas que estão envolvidas em projetos. Pessoas que têm o Espírito de Deus estão envolvidas numa causa. O tabernáculo não era uma casa para o homem, era uma casa para Deus. Se você tem o Espírito de Deus ativo em você, você não se guiará pelo cenário. Pastor, mas é economia. Pastor, mas o cenário político, pouco me importa. Até porque Deus está nos chamando a construir no deserto. Diga assim: construir no deserto. Existe melhor lugar do que o deserto? Não. Deus está nos dando uma força em comum, um potencial em comum para construir no meio do deserto. Deus está dizendo: Bezalel, estou te dando o Espírito de Deus, e diz a palavra, e designou. Esse designar aqui é o Senhor escolheu e o encheu. Aquilo que enche você domina você. Se esse homem foi cheio do Espírito, é porque ele estava como? Fala para mim, como que ele estava antes de ser cheio? Vazio. Existe um processo que você vive antes de ser cheio. Você está vazio, porque você vai liberando aquilo que Deus vai te entregando. E aí você não fica, você não segura, você é um doador. Ele foi cheio porque havia espaço. Existe espaço na sua vida para Deus te encher? Há espaço na sua agenda para aquilo que Deus quer fazer novo na sua vida? Aprenda, eles foram cheios do Espírito de Deus. Efésios 5,18, coloca para mim na tela rapidamente. Efésios capítulo 5, verso 18. Olha o que diz, Efésios 5,18. E não vos embriagueis com o vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Não se embriague com o vinho da devassidão. A palavra devassidão ali é alguém descontrolado. Aqui não falo do vinho físico. Não é só isso. Existem coisas na vida que embriagam você. O sucesso vai te embriagar, o dinheiro vai te embriagar. A palavra diz que Noé saiu da arca e plantou uma vinha e se embriagou com a vinha que plantou. Você pode se embriagar com o seu trabalho. Você pode se embriagar com alguma vitória. O vinho da devassidão deixa a pessoa descontrolada. Pegue alguém alcoolizado, essa pessoa fica emburrecida. O vinho da devassidão é quando alguém é descontrolado, é um temperamento fora do controle, quase um animal. E a palavra está nos dizendo: ei, cuidado com o vinho que leva à devassidão, ao descontrole. Mas enchei-vos do Espírito. Diga assim, um enchimento. Diga com força, diga comigo, um enchimento constante. Fala aí, constante. É isso que vai dizer, é um processo contínuo e crescente. É viver sobre a influência.
pessoas que estão tomando o vinho da devassidão, o vinho religioso. Assim como existe um vinho novo, existe um velho vinho da religião. O velho vinho da religião, presta atenção, é o vinho que se tornou vinagre. Diga assim, pessoas, vamos, diga pessoas amargas. Por isso que o reino e a religião não combinam, não dá certo. Porque o vinho que se tornou vinagre, ele ainda é dito que é vinho, mas o gosto dele é amargo. O vinho da devassidão é o amargo da vida. É alguém descontrolado. Tem pessoas que perdem o controle com dinheiro, perdem o controle com a bebida, com o álcool, com drogas. Perdem o controle, há pastores que perdem o controle. Eles acham que a palavra de Deus está mandando eles controlar a igreja, e não é isso. Ele precisa cuidar da igreja e não controlar a igreja. Agora, ser cheio do Espírito é viver sobre a influência certa. Não é ter o Espírito. Todos aqui têm o Espírito, talvez sim, mas é ser influenciado pelo Espírito. É viver sobre a influência. Bezalel, aqui esse nome, Bezalel, o nome dele significa debaixo da sombra de Deus. Diga assim comigo, a sombra de Deus. Diga assim, alguém que influencia. Nós precisamos de uma igreja que influencie. Não somos o sal da terra? Não somos o sal da terra. Agora o sal tem que ficar dentro do saleiro? Tem que tirar o sal do saleiro. A igreja tem que sair dessa ideia de um lugar parado. Amanhã você vai ter que ser o sal em algum lugar, vai ter que dar sabor a algum ambiente. Sabe, quando você olha para esse enchimento do Espírito, é viver sob a influência do Espírito de Deus. Quais são as palavras que influenciam você? Quem hoje tem influência sobre a sua vida? Que livros você lê? Que pessoas você ouve? Quem que influencia seu casamento? Quem influencia sua vida financeira? Você tem que escolher viver sobre a influência certa. Não viva sobre a influência errada. Existem coisas tentando te influenciar da forma errada. Palavras podem te influenciar e levar você ao lugar errado. Pessoas podem te influenciar, e essa influência pode não ser alinhada com Deus. É quando você pega o trigo, quando você amassa o trigo, o que ele produz? Pão. Quando você amassa o joio, o que ele produz? Veneno. Há pessoas que são como veneno. A influência dessa pessoa não é para liberar, é para trancar. A influência que essa pessoa tem sobre você não é para te levantar, é para te abater. Viver cheio do Espírito, esse enchimento não é uma vez só. Diga assim comigo, constante. Você orou hoje para ser cheio? Se você não orou, não adianta. Existe uma porção de Deus nova todos os dias. Vou dizer de novo, todos os dias, antes de você levantar, Deus já separa a porção do Tite. Se o Tite não pedir a porção dele, fica retida lá. Eu não posso tomar a porção dele. Você precisa entender que o enchimento é: eu estou me esvaziando, e na medida que vou me esvaziando, eu preciso me encher. Viver sobre a influência do Espírito. Ao contrário, nós temos uma igreja que é influenciada. É uma moda, é uma onda gospel, e a igreja vive uma influência de fora. Ao invés de nós sermos a influência, nós estamos sendo influenciados. Bezalel está recebendo o Espírito de Deus para ser uma influência. E percebe uma coisa, ele trabalhou sozinho. Ele trabalhou sozinho. Quanto maior for o potencial que Deus te dá, mais você vai entender que aquele potencial é para servir pessoas. Qual o problema do potencial de muita gente? O potencial é dele, ele quer usar para ele, não em prol dos outros. Bezalel, ele está trabalhando com o time. Aprenda que trabalhar em equipe faz com que a realização seja maior. Há pessoas que dizem: não consigo trabalhar com outros. Quando ela vai trabalhar com outros, ainda reclama. Oi? Há pessoas que não conseguem somar. Diga assim: quanto mais potencial, eu tenho que somar.
Eu não tenho todo o potencial. Eu não tenho. Nessa igreja há líderes que completam o que eu não tenho. Há pessoas aqui que têm muito potencial em áreas que eu não tenho. Eu preciso me cercar de pessoas que tenham aquilo que eu não tenho. Então você precisa aprender. O seu potencial aumenta quando você está perto de pessoas que têm potencial. A palavra de Deus diz que Deus é onipotente. Ele é o quê? O que é onipotente? A palavra onipotente significa aquele que tem todo o potencial, todo o poder. Agora, adianta ter só potencial? Eu preciso me desenvolver para usar o potencial. Eu preciso ativar o Espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, lá no versículo de número, acredito que seja o número 19. 1 Tessalonicenses 5,19, coloque ali. A palavra vai dizer: não apagueis o Espírito. Diga assim: não apagar. Fala: não apagar o Espírito. Fala para o irmão do seu lado: não apague o Espírito. Dá uma olhada para a cara dele, vai estar apagado, olha aí. Tem gente apagada na igreja. A cara dele você não consegue entender, é uma caricatura, não é uma face. É uma mistura de tristeza com passado. É o irmão Frankenstein. Você que está aí do seu lado? Está apagado ou está aceso? Uma pessoa que tem o Espírito de Deus está acesa. Você olha nos olhos, tem vida. Você olha para ele e chega a dar medo. Não apague o Espírito. A palavra apagar aqui é: não impeça o fluir. Diga assim: cortar o fluir. Há igrejas que não tem mais o potencial do Espírito. O pastor prega com a inteligência artificial agora. Um amigo me disse: cara, você está ultrapassado. Você ainda para lá 2 horas. Falei: não, 5, 6, 8 horas. Vai sendo gerado. Hoje eu estava onde, meu amor? Onde é que eu estava hoje, à tarde? Estava de mão dada com você, sentado na sombra? Onde é que eu estava hoje? Dentro do escritório com meu amado. Calor, sol lá fora. Minha filha dizendo: papai, piscina, sorvete. Eu falei: não posso, ele está me chamando. Eu sou a moda antiga, eu não sei trabalhar com a inteligência artificial. Eu trabalho com a inteligência espiritual. Eu ainda sou visitado por anjos dentro da minha casa. Eu ainda tenho visões abertas onde eu moro. E o cara me disse: você está ultrapassado. Falei: eu? Não, eu só sou um cara vertical. Enquanto está todo mundo buscando o fácil, eu estou cavando nos tesouros da palavra. Há pessoas que cortaram o fluir. Há igrejas que vai chegar 9 horas, o pastor levanta e diz: parou. Espírito Santo, vai embora. Vamos terminar o culto. Há lugares que não há mais liberdade de Deus. Já teve o Espírito cortado na sua vida? Você está lá orando, clamando, buscando, de repente toca o WhatsApp. Você cai no natural. Você está adorando, fluindo, e às vezes vem alguém chamar você, dá vontade de dizer: sai daqui. Há pessoas que estão cortando o fluir. É como um rio estancado, a pessoa começa a secar. Eu vim dizer para você: não tranque o fluir de Deus. Se dá vontade de chorar em casa, chora. Está dirigindo o carro, fala em línguas. Está dentro do shopping, começa a atrair a presença. Sabe, você tem que começar a andar no fluir do Espírito. Agora, há igrejas que não tem mais isso. O louvor é assim, ó, é 3 musiquinhas, uma rápida, uma lenta e uma para chorar. E é só. Passou o horário. Aí vem o manda-chuva da igreja e diz: menos. Esses glória aí estão muito alto. Sabe, há pessoas que não querem fluir de Deus. Se a adoração ela vai levar 40 minutos, 1h10, não importa. Para nós isso pouco importa. Nós não queremos perder o fluir de Deus. E se o culto passar das 10, o cabra morre. Ele diz: amanhã é segunda-feira.
amanhã não é o primeiro dia da semana. Hoje é o primeiro dia. Hoje é o domingo da ressurreição. Amanhã já está guardado, protegido, provido por Ele. Mas há pessoas que estão trancando o fluir. Eu fui numa igreja pregar um tempo atrás. O pastor disse, olha, aí cantaram lá, aquelas igrejas que dá bastante oportunidade. Aí, oportunidade. Aí me deram a palavra. Eu tinha 15 minutos para pregar. Você acha que eu preguei? É claro que não. Quem consegue pregar em 15 minutos? Lançar um fundamento em 15 minutos? Agora, há igrejas que trancam fluir. Viu aquele irmão que é meio, sabe, tem gente que vai, irmão, tem que agarrar na asa do anjo e vai embora. Esse tipo de gente, muita igreja é dito, deixa lá para trás. Se pegar uma foto é esquisito. Tem gente que está sempre na mesma pose na foto, sempre caído. Você acha lá tem uns corpos esticados. Não, mas o pastor não podia pular, porque a performance do culto é mais neutra, é porque os visitantes vão se escandalizar. Irmão, você tem noção que as pessoas estão buscando o fluir de Deus? Elas não querem um lugar seco, um lugar mecânico, elas querem entrar no rio. Aí está fluindo o louvor, o pastor menos, está solando demais. Há lugares que é assim, o culto começou a ficar bom, o pastor, já foi um lugar assim pregar, o pastor começa a olhar para o relógio. É a síndrome do senhorzinho alta. Não apague o espírito. Eu vim dizer para você, acenda o espírito. Como que se apaga o espírito? Abandonando. Há pessoas que ignoram o Espírito Santo. Elas aprenderam na religião que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Não tem nada a ver com isso. Sendo a terceira, eles acham que ele é o último. O Espírito Santo é a força espiritual de Deus dentro de você. É Cristo através de você. Diga assim, o Espírito Santo é o Espírito do reino. Diga, onde está o Espírito do reino? O Rei está também. Nós achamos que o Espírito Santo é um momento aqui na igreja para arrepiar. O Espírito Santo na vida de homens e mulheres, como eu estou lendo para você em Êxodo 31, está gerando uma grande massa de transformação. É uma onda de mudança. São pessoas cheias do Espírito fazendo coisas incomuns, habilidades incomuns. Eles não vão trabalhar por trabalhar, eles vão fazer coisas incomuns. Eu tenho encontrado pessoas por aí que eles não têm uma habilidade natural. É incomum o que eles fazem. Eles têm o espírito aceso. Diga assim, acender o espírito. Primeira coisa para você acender o espírito, não abandone. Não pare de orar, não pare de buscar. Abandonar aqui é olhar para ele e ignorá-lo. Sabe quando você conhece alguém, mas ignora? Sabe quando você conhece alguém, mas você faz de conta que ela não está ali? Não ignore o Espírito Santo. Não abandone o lugar da presença. Outro ponto para você não apagar o Espírito é você não abafar. Há pessoas que andam em lugares abafados. Elas não podem manifestar o que Deus deu. Andar abafado é alguém que está debaixo de um manto que aquele manto pesado que vai oprimir e não liberar. Há pessoas que estão abafadas com angústia. Elas abafam o espírito. É tanto problema que os problemas vão vindo e vão abafando. Outro ponto para você não apagar o espírito é você não lançar no fogo que não queima. Diga assim, coisas que não queimam. Há canções que não adianta cantar, elas não queimam. Há pregações que não adianta pregar, elas não queimam. Você tem que colocar no fogo que queima, aquilo que custa. Não apague o espírito, não impeça o fluir. Pastor, tem alguém com uma palavra profética, não pode entregar. Se é aqui dessa casa, congrega conosco, pode entregar. Veio de fora, um visitante, não é dos nossos, não pode entregar. Simples. Pastor, existe um mover espiritual no Forte House, tem que parar? Claro que não. Nós não queremos impedir o fluir do Espírito.
Você está me ouvindo? Há pessoas que estão impedindo o fluir do Espírito. Nesse momento, esse texto vai nos mostrar que há uma habilidade incomum. Diga assim comigo: cheios de Deus, tomados de um potencial. Como que eu descubro o meu potencial? Descobrindo o Espírito Santo. Você não vai saber quem você é sem a ajuda do Espírito. Diga assim comigo: Espírito Santo, me ajuda a descobrir a minha identidade. O seu potencial está ligado ao seu propósito. Deus me deu uma capacidade, Deus colocou dentro de mim um recurso espiritual para cumprir um propósito. Potencial precisa ser desenvolvido. Potencial sem iniciativa não gera nada. Potencial sem competência, diga assim: competência é usar o potencial. Você pode ter habilidades incomuns, você pode ter muitas coisas, mas competência é fazer uso do potencial. Quando Deus te dá um potencial, Ele te dá um processo, para que você no processo seja tratado e descubra seu potencial. Diga assim: quanto mais difícil o tratamento, mais profundo o conhecimento. Entendeu por que é tão difícil o tratamento? Quanto mais Deus te trata, Ele te trata para refinar o potencial. É a vida de Davi. Você vai ler lá em 1 Samuel capítulo 16 verso 13. Coloca para nós aqui 1 Samuel 16 verso 13. Olha o que diz o texto. Você está aí, irmão? Olha o que diz. Então Samuel pegou o vaso de azeite e ungiu diante de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Nós precisamos de uma geração que esteja carregando o potencial e despertando o potencial de novos líderes. Você está me ouvindo? Não adianta você ter um potencial, você tem que despertar o potencial de alguém, ensinar alguém, ungir. Ei, Samuel foi com o seu azeite, óleo ungido. Só pode derramar óleo quem tem óleo. E aí você tem o quê? O óleo que ficou velho, virou rinço. A unção velha. Enchei-vos do Espírito, algo novo. O que você conhece de Deus não é o bastante. O que você experimentou há 30 anos atrás. Tem gente vivendo 82, 90, 2001. As velhas experiências com Deus ficaram para trás. Existem coisas novas para você a partir de agora. Qual que é o seu problema nesses dias? Você está carregando o potencial adormecido. Samuel foi lá e derramou o óleo, ungiu e disse que o Espírito de Deus se apoderou. Diga assim: o Espírito de Deus controlando, dominando, governando. Você pode ter o Espírito de Deus, mas você tem que ter o Espírito de Deus governando você. Deixar que Ele governe você, Ele te mostrar o que você tem que fazer. Você não vai levantar o seu dia dizendo: hoje eu vou fazer isso ou aquilo. Não, Espírito Santo, o que eu devo fazer hoje? Como eu devo fazer? De que forma eu devo fazer? Aonde eu devo ir? Com quem que eu devo falar? Isso aqui é para hoje, isso aqui é para amanhã. Você precisa estar sob o domínio do Espírito certo. Há pessoas dominadas pelo espírito do medo. Há pessoas dominadas pelo espírito do fracasso. Você tem que despertar pela manhã e dizer: Espírito Santo, enche-me, enche a minha vida. Samuel despertou o potencial de Davi. Pergunto: Davi foi rei no outro dia? O que ele precisou? Competência. Ele precisou passar por um processo de competência. Líderes competentes são líderes que entram num processo, tratamento de Deus. Davi foi cuidar das ovelhas, foi matar urso, foi matar leão, até matar o gigante. Ele foi passando por fases. Aprenda que potencial desenvolvido em lugar fácil não opera nada. Oi, está me ouvindo? Potencial desenvolvido em lugar fácil não opera nada. Quando Deus te dá um potencial, Ele te coloca num lugar difícil.
com gente difícil, com tensões, com pressões, e aí o potencial vai sendo moldado. Diga assim comigo: a natureza divina está no Espírito. Quer dizer que a natureza divina é a imagem de Deus. Lembra que Ele criou o homem à sua? Então a imagem de Deus está no Espírito. Se eu vivo no Espírito, preste atenção e abra agora seus olhos espirituais. Se eu estou vivendo no Espírito, eu estou sendo moldado à imagem de Deus. Qual é a imagem que está moldando sua identidade? Você tem um monte de imagem errada aí dentro. Você tem imagens das frustrações da infância. Você tem imagens das dores, dos traumas que você passou. Você tem imagens de ídolos que você carregou. Você vai sendo moldado de acordo com a imagem que você carrega. Eu vim chamar você a viver essa vida no Espírito. Viver essa vida no Espírito não é fechar uma porta de um quarto, virar, pastor, eu vou ficar aqui 24 horas. Não, é viver, é andar, é prático. É simplesmente viver a vida e olhar para a vida do ponto de vista de Deus. Diga assim: viver no Espírito é ver a vida do ponto de vista de Deus. De qual lugar Deus vê a vida? Da eternidade. Então para Deus não existe tempo, tudo é presente. Vou dizer de novo: para Deus não existe essa de tempo, passado, presente e futuro. Tudo é agora, tudo é hoje. Ele faz agora, Ele faz hoje. Você precisa respirar o clima de Deus. Bezalel, ele está sendo inspirado. Uma pessoa que tem potencial, ela é inspiradora. Um líder inspirado por Deus, diga assim: inspirado é alguém que respira o fôlego de Deus. Ah, meu Deus, já entrou num lugar, num ambiente que você, que atmosfera é essa? Inspirado é alguém que está diante do trono de Deus, respirando o fôlego de Deus. Agora há pessoas que não estão inspiradas, elas estão desalinhadas, frustradas. Nós precisamos de pessoas inspiradas, alguém que está respirando o clima de Deus. Quando você está adorando, você vai num lugar chamado sala do trono. Na sala do trono tem um clima, tem algo liberado. E quando você respira na sala do trono, você recebe o fôlego de Deus. Você volta para a terra carregando o clima de Deus. Já viu que tem lugares que não tem clima? Oi? Não dá para profetizar, porque para profetizar tem que ter clima. Sabia que não tem como profetizar num lugar sem clima? Ainda que você queira uma profecia, você tem que criar um clima. É que nem um jantar romântico, tem que ter um clima. O cara não sabe criar o clima, ele não sabe o que cantar, o que fazer, ele está desatualizado. É necessário que você entenda: quando você está na presença, você está respirando, recebendo a inspiração divina. A Bíblia vai dizer que as Escrituras foram escritas por homens que foram inspirados pelo Espírito. Eu estou dizendo a pessoas aqui que serão inspiradas. Elas vão criar produtos que não existem. Elas vão criar empresas que até hoje nunca ninguém viu. Elas vão criar grandes mecanismos econômicos, coisas na educação que vão revolucionar a educação. Eu vim dizer, há um potencial espiritual dentro de você. Agora, se há um potencial, há inimigos do potencial. Diga assim comigo: quando eu descubro o potencial. Ah, pelo amor de Deus, você não está falando sério. Fala: quando eu descubro o potencial, eu também descubro os inimigos. Coloca para mim 2 Timóteo 1,14. Coloca rapidamente 2 Timóteo, vamos finalizar. 2 Timóteo 1,14. Rápido. Guarda o bom tesouro com o auxílio do... Oh, fala lá, meu irmão, com o auxílio do... Ô, louco. Quando Deus me dá um potencial, o diabo fica dizendo assim: eu vou atacar. Você entendeu porque tem coisas te atacando? Olha para mim, o inimigo só ataca o que tem valor. Se há coisas te atacando, você talvez não saiba, mas dentro de você tem um potencial gigante.
O diabo está atacando o potencial. Guarda o bom depósito, o tesouro. O que tem dentro de você? Meu irmão, o que tem dentro de você? Há um tesouro espiritual que você vai acessar. Eu vou falar de novo, há um tesouro espiritual. E o Espírito Santo está guardando o tesouro. Você está me ouvindo? Quando o inimigo vem tentar te atacar, ele estende as asas sobre você guardando. Aqui você não mexe, aqui você não toca, aqui você não pode pôr a mão. Vamos lá! Pastor, eu tenho medo. Eu tenho um guarda-costas 24 horas. Eu tenho um que anda comigo constantemente, o Espírito Santo. Você não tem medo de ser assaltado? Não tem medo de morrer? Entro na favela pregar. Fui agora no pior lugar. Pisei, pastor, não vai, mas é aí que nós temos que ir. Pastor, ninguém vai. Vamos nesse lugar. Mas qual que é a certeza? Eu tenho uma certeza. Eu descobri o potencial que Ele me deu. Os maiores inimigos, olha para mim. Os maiores inimigos do seu potencial são os falsos profetas. Seus pais. Muitos dos nossos pais foram falsos profetas. Disseram para nós que nós não tínhamos o que era necessário. Talvez você foi bloqueado por uma palavra. Talvez alguém te disse: você não vai conseguir, muda esse sonho. Talvez um falso profeta não era o seu pai ou sua mãe, mas um familiar, alguém de perto, lançou uma palavra. Nós estamos carregando rótulos. Não consigo, não sei. Eu converso com pessoas que têm um grande potencial, mas elas têm medo, estão sob o efeito de um rótulo. Eu hoje vim arrancar esse rótulo de você. Ou eu vim tirar essa mentira que plantaram em você. Eu vim dizer que o potencial depositado no Espírito, ele está sendo ativado nessa noite. Você tem potencial para ser um milionário, então seja um milionário. Você tem potencial para criar uma grande empresa com 300 funcionários, cria essa empresa. Você tem meu Deus, eu estou sentindo isso aqui. Pastor, eu não posso. Pode. Pastor, alguém disse que eu não consigo. Disseram para Davi a mesma coisa. O irmão dele, Eliabe, disse: o que você quer aqui? A gente sabe que você é um cara ruim. Você está chegando aqui na guerra, você quer aparecer. Alguém pode dizer isso para você. Mas Davi nem por isso respondeu àquela intimidação. Davi permaneceu crendo no potencial que Deus deu a ele. Nós precisamos ser líderes que despertam o potencial de outros. Há líderes fracos que têm medo de liderança forte. Há líderes que ao invés de liderar, eles manipulam, controlam. Medo que alguém tome o seu lugar. Medo que alguém se sobressaia. Nós precisamos de uma liderança como Samuel, alguém que desperta o potencial de outros. O Espírito Santo guarda o bom tesouro, porque existem inimigos do potencial. Diga assim: distração, procrastinação, falta de foco. Vamos, diga: falta de foco. Irmão, tudo isso é inimigo do potencial. A preguiça é uma inimiga do potencial. O que tem de talentoso, preguiçoso. Só o talento não basta, eu preciso lapidar. Bezalel recebe uma habilidade, ele vai trabalhar com pedras, ouro, prata, bronze. Aqui tem um cenário profético, não dá para a gente falar tudo. Mas é alguém que está trabalhando, diga assim comigo: trabalhando e sendo trabalhado. Você só pode trabalhar para Deus se Deus trabalhar em você. Vou dizer de novo: se Deus não trabalha em você, você não pode trabalhar para Deus. Quem trabalha você? Quem trata? Não, pessoas também trabalham você. Deus e pessoas de Deus. Você tem que entender que você é uma joia, é um diamante que precisa ser lapidado. Na mão de quem que você vai ser lapidado? Deus usa homens que vão treinar você, lapidar você. Quando Deus começa a liberar isso, haverão pessoas tentando colocar em você uma estrutura errada. Diga assim comigo. Mas vamos só entrar nisso, vamos terminar hoje. Diga assim: fluxo e estrutura. Davi tem um potencial, mas Saul tenta colocar uma armadura que não é para Davi. Alguém colocou um rótulo em você que você não consegue, que você não pode, que você não tem, que você não vai conseguir. É a armadura de Saul. É o velho tentando impedir o novo.
Mas existe uma coisa, o fluir do Espírito. O Espírito de Deus é como um rio que flui. E o fluxo, ele muda a estrutura. Lembra de semana passada do odre velho? Lembra de semana passada do odre velho e o odre novo? O odre novo é o odre que recebe o fluir de Deus. É maleável, é esticado. A estrutura muda pelo fluir. O fluir de Deus vai mudar a sua estrutura. Quanto mais de Deus fluir na sua vida, mais a sua estrutura de vida muda. Por que a vida das pessoas não cresce? Por que a vida de muita gente está estagnada? Porque ela não recebe o fluir do Espírito. Ela está esperando o trabalho fluir. Ela espera que alguém faça alguma coisa por ela. O fluxo muda a estrutura. O fluxo aqui é o Espírito Santo. Quando Deus derrama algo, Ele muda a estrutura. A estrutura pode não estar pronta para o fluxo de Deus. Competência é preparar a estrutura. Este homem, Bezalel, está preparando a estrutura para Deus. Quem deu o projeto? Deus. Quem deu a palavra? Um profeta chamado Moisés. Veja que profetas sempre estão no meio do despertamento do potencial. Por que o diabo quer calar a voz profética? Sem a voz profética não há esse acender, esse despertar do potencial. Por isso que nós somos uma voz profética, não para uma cidade, mas para as nações. Despertando o potencial. Pastor, eu não consigo servir com o meu potencial. Aprenda, o potencial aumenta quando você ainda serve, e serve com excelência as pessoas. A estrutura era a armadura de Saul, querendo impedir o fluir. E Davi foi lutar com a armadura? Ele tirou a armadura. Ele foi do quê? Ele foi de pastor. Ele foi com a roupa que ele estava habituado. E quando ele pegou aquela pedra, aprenda, não foi a pedra, era o potencial do Espírito nele. Não foi a mira de Davi, não foi a qualidade da funda, não era a precisão do lançar a pedra, era aquela palavra. O Espírito se apoderou de Davi. Não era mais a mão de Davi, era a mão de Deus. Não era mais os olhos de Davi, era o Espírito de Deus através de Davi. Aprenda a trabalhar assim. Aprenda que o fluir de Deus vai mudar a estrutura. A estrutura é o natural. Nós vimos isso agora nas enchentes. Lembra das enchentes? Olha o que a enchente fez com os rios. Na nossa cidade não teve nenhum rio que ficou normal, porque o fluxo era maior do que a estrutura. A caixa do rio, o leito do rio teve que se alargar, porque o fluxo era violento e poderoso. Ali era o Senhor nos dizendo algo: o que eu vou derramar é algo tão forte que vai mudar o leito dos rios. O que não passava lá agora vai passar. O que não era criado, ei, vai criar. Sua estrutura de vida não mudou, porque você não está debaixo de um fluir novo. Está morando na velha casa, está dirigindo o velho carro, está vivendo o velho salário, porque o fluxo do Espírito não está sendo liberado em você. Esse é o seu problema. Não há um novo fluir, tudo velho. Não há um novo fluir sem inspiração. Um marido que não inspira a esposa, homens que não inspiram nada, são fracos. Eles não estão liberando o potencial, eles nem se descobriram ainda. Estão tentando amadurecer, tem 40 anos, estão tentando se encontrar. A esposa quer um marido inspirado, mas ela também não inspira nada. Nada. Uma pessoa que não inspira, ela não ativa. Nós precisamos ter em nossa casa, porque essa grande mudança, esse fluxo começa em casa. Lembre-se que o tabernáculo era uma casa para Deus, um lugar para Deus. Esse lugar tem que ser um lugar de um fluxo. A estrutura aqui não vai aguentar o que Deus vai nos dar. Essa estrutura, ela serve a um propósito, mas aprenda uma coisa: o fluxo é maior do que a estrutura. Você pode achar que nós servimos só quem está aqui dentro. A palavra que nós ministramos aqui, ela é recebida em vários lugares.
Várias pessoas compartilham, pegam, recebem. Há pessoas de fora que recebem mais que os de dentro, porque talvez os de dentro ainda não querem o fluir, querem uma estrutura. Ah, pastor, eu quero só um derramar pequeno. Eu não quero muito, só quero um pouco. Nestes dias Deus não está vindo com pouco. O fluir de Deus vai mudar a estrutura, vai arrancar essas bordas, vai tirar os empecilhos. É como esse rio que mudou. Foi tão forte o fluxo que mudou o leito dos rios. O que Deus está enviando sobre nós, esse fluxo vai mudar a estrutura. A sua vida, como que está a estrutura da sua vida? Pastor, a minha estrutura não suporta mais. Então prepare uma estrutura. Eu vim dizer para você, construa um lugar para Deus, porque o fluxo está vindo. Há um novo nível de derramar vindo sobre nós, que você não pegou e não entendeu ainda. Você ainda está no fluxo velho, você ainda está no fluxo religioso. A água está passando, o cara está vendo o rio e não se joga. Está assim, ó. Sabe? O homem estaca, a mulher múmia. Está rolando, e ele está assim, ó. Está fluindo. A pessoa está numa estrutura de paralisia. O rio de Deus está cruzando e a pessoa está vendo e não entra. Você vai ter que entrar nesse rio. Pastor, eu quero um novo fluir na minha vida. Como que eu faço? Desperta o potencial que é dentro de você. O Espírito de Deus não veio para fazer ninguém girar, ainda que gire. Não veio fazer ninguém cair, ainda que caia. Tudo isso é manifestação e é glória, é muito bom. Mas a manifestação do Espírito colocou esses homens com habilidade em comum, para fazer uma obra em comum, para realizar uma construção no meio do deserto. Eu vim chamar você para liderar pelo futuro. Diga assim: ter o Espírito de Deus é liderar para o futuro. O que é liderar para o futuro? É prever cenários. E há uma previsão profética que os cenários não vão mudar. Será seco, será árido e terá deserto. E eu faço o quê? Irmão, meu potencial serve exatamente para esse cenário. É nessa geografia que eu me dou bem, porque a minha realidade vem de dentro e muda a realidade do lado de fora. Eu sou o fluxo de Deus na terra. Se nada está andando, eu estou chegando para fazer a coisa andar. Se nada está prosperando, eu estou chegando trazendo prosperidade. Ah, nesse prédio aí, tudo que colocou aí quebrou. Vou colocar a maior empresa nesse prédio. Ah, aí nessa rua não vende nada. Eu vou ser o maior vendedor nessa rua. Você está me ouvindo? Esse fluxo tem que mudar a sua vida. Pastor, minha vida não muda. A estrutura está favélica. A estrutura de muita gente é uma estrutura velha. É um velho lugar querendo receber algo novo. Nestes dias, prepare a estrutura. Prepare o lugar para Deus, porque o derramar está garantido. Você está comigo nisso? O time pode subir aqui em cima, nós vamos finalizando. Você está crendo, meu irmão? Diga assim comigo: os recursos. Diga aí: os recursos espirituais estão dentro de mim para cumprir o meu propósito. Pastor, do que me adianta? Onde é que você vai? Não terminou o culto? Não sai correndo, não vai para lado nenhum. Diga assim: o fluir de Deus. O que está fluindo da sua vida? O que está fluindo do seu interior? Há pessoas que estão esperando fluir do lado de fora. Pastor, os negócios não andam. Pastor, as coisas estão paradas. Não é isso. Fluir começa de dentro. O Espírito de Deus é dado para que nós venhamos carregar a imagem de Deus. E aí você chega num cenário de deserto e você tem uma imagem. E a imagem de Deus não é uma imagem de escassez, é uma imagem de abundância. Bezalel não tinha toda a habilidade, Deus deu a ele a habilidade. O Espírito o encheu. Talvez você está aqui hoje um pouco vazio, dizendo: pastor, eu estou vazio. Eu preciso mudar a minha estrutura, eu preciso mudar esse conceito, eu preciso fluir diferente. E aí nós somos uma igreja dizendo para o mundo que o Deus que nós servimos
não é o Deus da Bíblia. Porque eles leem a Bíblia, sabe o que eles estão lendo? Cura, milagres, sinais. E aí eles vão na igreja, o que tem na igreja? Mensagem de autoajuda, umas coisinhas fantasiosas, umas fábulas, e só isso. Eu não sei qual a Bíblia que você lê, mas na Bíblia que eu leio, diz que o Evangelho é o poder de Deus. 2 Coríntios capítulo 2, Paulo vai a Corinto e diz: eu poderia vir a vocês com palavras de sabedoria, palavras bonitas, mas eu escolhi vir até vocês com demonstração do poder do Espírito. Porque quando houver um câncer, a homilética, a hermenêutica não vai surtir efeito. O que vai surtir efeito é a unção de cura para tocar o câncer. Quando houver uma mãe com um filho morto nos braços pedindo ajuda, não vai haver uma teologia para você ter tempo de fantasiar. Vai ter uma ação profética. Quer dizer que nestes dias o mundo não conhece o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque você está vivendo um evangelho de medo. Eu tenho medo de dizer para as pessoas que é possível, então eu vou pregar para as pessoas um evangelho adaptado, sem muito poder. Vai lá na igreja, talvez, eu queria que você entendesse, a pessoa, talvez ela vai vir na igreja, mas ela vai vir já curada, porque você orou por ela, ela já foi curada. Nós estamos esperando Deus derramar, Ele está dizendo: preparem a estrutura, só façam isso, que o derramar está garantido. Eu não sei você, mas eu não quero perder o derramar de Deus. A religião vai dizer não, não menos. Os religiosos de plantão vão dizer assim: essa igreja não é de Deus. E não é mesmo. Desse Deus mentiroso da religião? Não, porque o nosso Deus ainda é aquele Deus que cura. O nosso Deus ainda é o Deus que batiza com fogo. O nosso Deus ainda é o Deus que faz milagres. Sabe, aqui dentro dessa igreja tem gente que vive milagre. É milagre diário, é milagre constante. Sabe, você poderia pelo menos fazer a sua parte e pregar o evangelho certo. Se alguém perguntar para você: eu posso ir na sua igreja? Quando é que lá tem a cura? Você não vai poder dizer: é na terça-feira da vitória, é na quarta da bênção. Lá na minha igreja a cura é todo dia. Você quer agora? Recebe, seja curado agora em nome de Jesus. Acabou, irmão. Eu já passei muitos processos por conta da habilidade que Deus me deu. Você vai descobrir uma coisa: quanto maior for a habilidade que Ele te deu, maior será o tratamento. Já passei por N tratamentos. N. Traído, sou PhD. Perdoar os outros, sou PhD. Deixar coisas para trás, sou PhD. Ter tudo, sou PhD. Perder tudo, também eu sei. Eu sei tudo isso. Tive que passar por essas experiências de aperfeiçoamento. Mas já vi o potencial que Deus colocou em mim. Criar coisas que eu digo: meu Deus. Resolver coisas incomuns. Já fui levado uma vez, um prefeito de um estado me chamou, me pagou uma viagem, disse: olha, eu preciso que você esteja aqui. Eu fui para a prefeitura para liberar uma palavra. Aquela cidade era atacada por um mal, e ele estava lá, o prefeito, dizendo: o que a gente vai fazer? E todo mundo levantava, até os pastores que estavam lá levantavam, só palavra negativa. E Deus me deu uma graça, eu dei uma palavra para aquele homem. Ele disse: depois de tudo que eu vi, a palavra que eu mais gostei foi desse pastor aí. Eu vou pegar. E era a palavra menos comum. A palavra era: permaneça e creia. Aquilo que está indo embora, deixa aí, porque o que está vindo é maior. Passou poucos meses, essa cidade mudou a economia dela. Mas quem que é esse homem falando? Cursou política, fez faculdade de economia. Carrega o potencial de Deus. Outra pessoa me chamou e disse: pastor, são 3 áreas de terra, qual que eu compro? Eu falei: qual é a menos provável? A do meio. É porque ali atrás ainda não se sabe o que vai se construir. Eu falei: compre a do meio.
Mas pastora, não, compre a do meio. A do meio, ela é feia. A do meio está sendo desprezada, mas é essa aí que vai dar resultado. O homem vai e comprou. Pastor, comprei a área. E agora? Agora espera. Vai todo dia lá e ora. Um dia ele estava na frente orando, para um carro e diz assim: eu comprei o terreno atrás, e eu preciso comprar a tua área, porque a tua área vai fazer agora divisa com a minha área. E eu vim te fazer uma proposta. O cara mandou a proposta 10 vezes mais do que ele pagou. Pastor, por que isso? Porque eu carrego um potencial de Deus. Estava lá cinco dos melhores advogados. Um documento que não se resolve há 20 anos. A pessoa me disse: pastor, faz essa viagem comigo. Um lugar ruim, meu irmão, nunca mais. Eu prometi para mim mesmo, nunca mais. Mas eu fui com esse irmão. Reuniu-se lá os advogados. E ela disse assim para mim: eu não sei, o senhor entende disso? Eu falei: muito. O senhor entende? Muito, mas muito mesmo. Me explica. Não entendi nada. E só um pouquinho, fui no banheiro, falar em línguas. Espírito Santo, se eu estou aqui é porque eu tenho solução para esse problema. Na hora o Senhor me deu o documento. 25 linhas. Eu saí do banheiro e só disse assim para o advogado: pega a caneta e anota o que eu vou dizer, é agora ou nunca. E quando ela terminou, ela disse: nossa, por que o senhor não falou antes que era formado em direito? Eu sou mais do que isso. Eu sou um homem que veio do céu. Você tem que descobrir o problema que você nasceu para solucionar. Porque você nasceu para solucionar algum problema no mundo. Você tem que descobrir o problema que você nasceu para solucionar, ir lá e solucionar aquele problema, e deixar o seu potencial fluir. Eu vim dizer para você que tem um sonho de ter uma grande empresa: não desista. É no cenário do deserto que você vai construir ouro, prata e bronze. Eu vim falar para você que está com um sonho grande: pastor, eu quero empreender. Pastor, eu tenho um desejo. Pastor, é para você essa palavra. É para você que é incomum essa palavra. Vamos lá, fique em pé nesta noite. Eu quero profetizar esse batismo, um batismo de potencial. E se você tem problema com culto que tem 1h20 de louvor, mude de igreja. Se você tem problema com culto onde as pessoas caem, mude de igreja. Se você tem problema com culto que as pessoas serão arrebatadas, mude de igreja. Se você tem problema com culto que as pessoas vão dar carro, casa, mude de igreja. Se você tem problema com culto que as pessoas entram de Ferrari, de Porsche, muda de igreja. Peça para o Espírito Santo. Peça para Ele. Você não pode ficar fazendo unha a vida inteira. Você não pode ficar fazendo bolinho a vida inteira. Você tem que parar com isso. Há um potencial maior em você. Há um potencial que não é para um lugar pequeno. Não é para um lugar 5,40 por 5,40. Eu vejo o Senhor dizendo: eu vou escolher a estrutura. Eu vou escolher o tamanho da estrutura. Eu vou mostrar o tamanho da estrutura. A primeira estrutura que tem que ser quebrada é a estrutura religiosa. Nós quebramos a estrutura religiosa. Nós quebramos a cultura e a estrutura do passado. Seu pai não realizou o que você vai realizar. Prepare a estrutura. Prepare a estrutura. Porque o fluxo do Espírito vai começar. Vamos.